João capítulo 19, nós leremos a partir do verso 25. Todos acharam? João 19, a partir do verso 25, diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Senhor, mais uma vez nós te pedimos para que aquilo que o Senhor revelou na tua palavra seja iluminado pelo teu Espírito nos nossos corações. Que nós possamos entender, que nós possamos meditar mais uma vez, nos aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós. E assim nós possamos nos parecer mais contigo. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos no momento da crucificação. Aqui, tanto Jesus quanto seguir a Ele já não significavam nada. Aqui, estar perto de Jesus já não fazia bem socialmente. Aqui você ser identificado como alguém que estava entre os ouvintes de Jesus já não te trazia benefícios na sociedade. Neste momento, Jesus estava recebendo a pena capital de um governo tirano. E ali estavam pessoas que não estavam pensando na vantagem que aquele momento traria para elas. Ali estavam pessoas perto de Jesus. Jesus estava sendo crucificado e nós temos, através de João, o relato de algumas pessoas, dentre milhares, que o seguiram durante seu ministério, estavam ali naquele momento. Eu queria meditar nesse texto algumas coisas para nós levarmos para este ano, para os próximos dias, para as nossas vidas, através do relato de João. João, o apóstolo, o evangelista, alguém que estava nesta cena e que pode nos ensinar algumas coisas essa noite. A primeira coisa é que neste momento, estavam pessoas que tinham certeza da sua identidade. Neste momento, muitos iriam dizer hoje, muitos palestrantes, talvez algumas pessoas em mensagens diriam que só os fortes estavam neste momento. Mas o fato é de que nesse momento aqui, nós podemos entender e aprender através do relato de João sobre identidade. Hoje, nos dias de hoje, atualmente, nós temos pessoas que, se nós perguntarmos para ela, quem é você? Como num programa que passava na televisão, né? Quem é você? Quem é você? Vão falar diversas respostas com base naquilo que elas fazem, com base naquilo que elas têm, com base naquilo que elas desejam. Isso é muito válido. Quem é você, Daniel? Nas redes sociais, a gente abre o perfil de uma pessoa e a gente vê aquilo que elas declaram, acreditam que são. Alguns são pais de pet, alguns colocam a aliança e o arroba do companheiro, da companheira. Quem é você, Daniel? Eu sou o marido da Franciele. Eu sou o pai do Pedro. Para muitas pessoas, a família, a composição familiar define, ou se não define, mas explica muito da sua identidade. O que mais pensa nas suas decisões é no cônjuge, é no pai, no filho, pai de pet. Pensa sobre a forma como a sociedade hoje lida com a criação, com a fauna, a flora, porque já não se resume mais em cachorro, né? Não apenas mais em cachorro e gato, agora são diversos os animais. A forma como lida com os animais,
Então, quando você olha um pai de pet, você pensa, já vem aquele mercado pet shop, né? Eu acho que eu vou abrir uma loja no Mercado Livre para vender brinquedos, para vender produtos para aquela pessoa. Porque se a relação com o seu animal de estimação não a define, explica muito da sua mente, das suas vontades, das suas prioridades. Se você abre uma rede social chamada LinkedIn, você vai ver muitas pessoas cuja identidade, se não está totalmente explicada, está muito fundamentada no serviço. Quem é você? Hoje nós vemos as principais figuras das maiores marcas, das maiores empresas do mundo aparecer nas redes sociais. Então, se você entrar na rede social, por exemplo, de Luciano Hang, você vai saber que a identidade dele está muito pautada na empresa dele. Nós sabemos que é o famoso velho da van. A identidade dele está quase que totalmente vinculada à empresa dele. Nós já nos acostumamos a pensar que Luiza é o nome de uma rede de varejo de departamentos. Magalu se tornou uma personagem do nosso dia a dia. E quando a gente entrar na rede social de Luiza Trajano, nós saberemos que a identidade dela, para nós, está tão consolidada com a sua marca. Para outras pessoas, algumas paixões, alguns hobbies, entretenimento as define. Tem pessoas que, se você encontrá-la 18 vezes na rua, 20 vezes vai estar, por exemplo, com a camisa de um time de futebol. E aí você vai saber, aquela pessoa é torcedora de um time. Não sei vocês, mas tem algumas pessoas que, por eu estar, inclusive, imerso nesse movimento, nesse ramo, nessa área de futebol, que você está passando na frente de uma televisão, está passando um jogo. Aí você olha o placar. E aí você olha um placar elástico, 5-0 para um time. E aí você vê que o time com 0 é o time que alguém que você conhece é que está perdendo. E você pensa naquela pessoa, porque a identidade daquela pessoa, para você, está vinculada com aquele time. Há pessoas que a identidade está pautada naquilo que elas acreditam que é o melhor para o mundo. Se nós abrirmos a rede social, muito provavelmente nós encontraremos pessoas que de 10 posts, 25 falam ou sobre política, ou sobre algo que leva a gente a pensar em política. Porque aquilo está inflamado no coração dela. Ela sonha com um mundo melhor a partir daquilo que ela acredita. Daquilo que pessoas que falam no que ela acredita falam. A identidade, irmãos, é algo muito forte para nós. E João nos ensina sobre identidade neste trecho, neste texto, neste episódio. Outro apóstolo, Paulo, quando ele escreve para irmãos na igreja da capital do império, Roma, ele já começa o seu escrito falando que a maior punição de Deus não é um garfão nos espetando por todo sempre, não é nós entrarmos numa fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, esse conceito que nós vemos de muitas pessoas contrárias à fé cristã, que fala assim, nossa, se o diabo é inimigo de Deus, por que o diabo vai punir quem estiver contra Deus também? A maior punição não é nós estarmos na mão de um Deus do inferno. A maior punição diz respeito exatamente à identidade. Diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que quando acabar a paciência de Deus, Ele vai nos entregar a nós mesmos. Quem é você, Daniel?
Eu sou isso, isso, isso. Muito bem, agora seja isso por toda a eternidade. Para vocês terem ideia do quão responsável é esse tema, do quão importante é a identidade. É ela que vai definir o nosso futuro. Quem nós somos? Quem é você? É muito importante, irmãos, nós temos metas, nós temos sonhos. Nós só existimos se nós sonhamos, se nós temos algo para levantar todos os dias. A questão é o que isso vai nos levar em relação ao que nós pensamos de nós mesmos. Quem eu sou? Eu sou aquela pessoa que penso grande. Eu sou aquela pessoa que sonha ir para a Disney. Eu sou aquela pessoa que quer frequentar os melhores ambientes. Tudo está certo, irmãos. É válido você pensar naquilo que é o melhor para você, para sua família, para a sociedade. O que João nos mostra, neste trecho que ele mesmo escreveu, é que há algo muito maior. Porque há dois perigos de nós definirmos a nossa identidade por nós mesmos. O primeiro perigo, de nós pautarmos quem nós somos a partir de nós mesmos. Nós sermos a própria régua, o próprio parâmetro. O primeiro perigo é nós conseguirmos tudo aquilo que a gente deseja. Nós vamos nos inflando. Nós vamos acreditando cada vez mais naquilo que nós projetamos sobre nós mesmos. Eu vou ficando muito maior do que o irmão. Eu vou ficando muito maior do que qualquer outra pessoa. Então a minha relação com os demais já não é de serviço, de administração, de cuidado, é de poder. Porque eu posso, porque eu consigo, porque aquilo que eu quero, eu tenho. E a minha identidade, sem freio externo nenhum, vai tomando uma proporção como se fosse de uma avalanche. O nosso ego, a nossa vontade, a nossa individualidade, o nosso individualismo vai tomando proporções que nós não percebemos o controle que nós perdemos sobre ela. Então é muito perigoso nós pautarmos a identidade, por exemplo, em relação ao trabalho, porque um dia nós podemos chegar no topo de uma empresa. E aí vem aquele ditado, né? Quer conhecer um homem? Dele poder. É muito perigoso, irmãos, nós pautarmos quem nós somos, com base naquilo que nós desejamos ou temos. O primeiro perigo da nossa identidade ser definida por nós mesmos é nós conseguirmos chegar nessa identidade que nós desejamos. O segundo perigo é nós não conseguirmos chegar onde nós desejamos. Se no primeiro risco nós somos alertados por Paulo, ei, é exatamente aí que você vai cair. O segundo perigo é o de nós nem sequer nos levantarmos, porque a gente vai desanimando com o mundo. Quantas pessoas hoje, ontem, quando por acreditar que aquele líder seria o Messias que traria um novo mundo a partir daquele país, foi preso, desanimaram do mundo. Ou no Brasil, quando os últimos 2 presidentes foram presos, torcedores de um lado e de outro, que acreditavam piamente, cegamente, que deles viria a melhor sociedade possível nesse planeta. Quando os viram presos, já não tinham mais motivo para ter a sua identidade reforçada. Já tinham vergonha de si mesmos, por algo que nem com elas aconteceu. Ou torcedores de time, que voltam para casa com aquela cara de pano molhado, quando o time toma aquela goleada. Já não vale mais a pena ser corintiano, são paulino. Já não vale mais a pena eu trabalhar nessa empresa pelo qual eu estou dando a minha vida e outra pessoa está sendo valorizada.
Já não vale mais a pena eu lutar pela minha família, que quanto mais eu oro, pior fica. Mais afastados uns dos outros eles ficam. A nossa identidade não pode ser pautada por nós mesmos. João, ele nos ensina que tudo isso é muito válido. Porque João foi para a tradição, o apóstolo mais novo do colégio apostólico. João ganhou a vida inteira vendo os maiores milagres, vendo as maravilhas de Deus. João sequer foi torturado. Para muitos estudiosos, João foi o único apóstolo que não foi martirizado, não foi crucificado, não foi apedrejado, não foi decapitado, não foi mutilado. João morreu de velho. Alguns escritos dão conta de que João, já nos últimos dias, antes de ser exilado, ele viveu em Éfeso uma vida comum, frequentando o clube, indo às praças. A identidade de João foi uma identidade para muitos de nós, ok, olha que coisa, valeu a pena seguir Jesus Cristo, olha João como teve uma vida normal, comum. Mas ele nos mostra aqui que a identidade dele não estava pautada no que ele projetava sobre ele. Diz o texto que estavam perto de Jesus Maria, sua irmã, Maria Madalena, e não estava João. Estava o discípulo que Jesus amava. A nossa identidade não é definida por nós mesmos. A nossa identidade já foi definida pelo próprio Jesus. Nós podemos ser tudo aquilo que nós acreditamos que nós somos, mas antes e acima de tudo, nós somos amados por Deus. Porque vai ter dias em que nós não vamos perceber, mas nós continuamos sendo amados por Deus. Vão haver momentos, períodos e talvez longos períodos em que nenhuma das nossas projeções vai fazer sentido para nós. Mesmo nesses dias, nós somos amados por Deus. Se nós vimos alguns domingos a respeito da maravilha que Maria recebeu ao dar à luz Jesus, o próprio Deus dentro dela, mas ela recebeu uma profecia de que aquilo que estava vindo para a vida dela também seria como uma faca, espada que passaria pela sua vida. Neste momento, nós vemos que o amor de Deus permanecia na vida de Maria. Ela estava vendo aquilo que tinha sido prometido para ela. Ó Maria, fique feliz, mas se prepare, porque algo gravíssimo vai acontecer com você. Neste momento, Maria era alguém a quem Jesus amava. A identidade dela não era definida por aquilo que ela tinha medo que acontecesse. Ela estava junto de Jesus. E principalmente João. Olha que engraçado. João poderia colocar, e eu, e João. Mas a identidade dele estava tão fortemente consolidada dentro dele, de que ele era alguém a quem Jesus amava. Que como ele quis ser lembrado por nós? Como alguém que Jesus amava. Ele não escreveu isso apenas uma vez. No momento da ceia, estavam os apóstolos, os discípulos, e o discípulo a quem Jesus amava, que reclinou em seu peito. Não foi João, foi o discípulo a quem Jesus amava, que se reclinou sobre o peito do próprio Jesus. Nossa identidade não precisa, não é que não pode, ela fica dispensável diante dessa outra gigante identidade que nós já recebemos. A gente não precisa lutar desesperadamente por aquilo que a gente projeta, que se a gente não chegar lá, nós não somos ninguém. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão pensando em dar fim à vida exatamente por este motivo, porque a sua identidade foi levada.
perceberam que já não faz mais sentido lutar por quem é. Aliás, nem sabem quem são. Eu já não sei quem sou. João nos mostra que todos nós, podemos confiar que Jesus nos ama. E isso basta. Quem você é, Daniel? Eu sou alguém a quem Jesus ama. E o que é a igreja? A igreja é a comunidade das pessoas a quem Jesus ama. Quem são os cristãos? São pessoas a quem Jesus ama. Isso faz toda a diferença, porque já não há empecilho para que nós sejamos um, porque todos os motivos que podem ou que venham a nos dividir, separar, são menores deste motivo que nos faz estar juntos. Porque olha que interessante, o verso 25 começa: estavam perto de Jesus, estavam juntos de Jesus, estavam com Jesus. Igreja não é apenas o ambiente em que pessoas vão consumir religião. Igreja não é o local, o lugar, o momento em que pessoas vão ouvir palavras bonitas, em que pessoas vão apenas agradecer o que possivelmente acreditam tenha sido bênção de Deus. Igreja é o conjunto de pessoas que estão perto de Jesus, porque sabem que Ele as ama. Inclusive, nos momentos em que não vale a pena estar perto dele, aos olhos dos homens. Mas você vai estar lá, Daniel, ele está sendo crucificado. Você sabe quem é crucificado. Eu vou estar perto dele. Por quê? Porque ele me ama. Daniel, vão achar que você é igual a ele, que achem, e tomara. Mas por que, Daniel? Não faz sentido. Faz sentido porque ele me ama. Isso é ser igreja, irmãos. É nós, por sabermos que Jesus nos ama, nós estaremos em todos os momentos perto, junto dele e junto daqueles a quem ele ama. Mas isso não é abstrato. A despeito de todas as discussões teológicas que envolvem este texto aqui, uma coisa é fato na fala de Jesus: Maria, eis o teu filho. Discípulo, eis a tua mãe. Ser igreja, os discípulos a quem Jesus ama, sabem a importância de duas coisas. E essas duas coisas estão relacionadas à comunhão. Não tinha uma pessoa perto de Jesus, haviam várias. A pessoa que sabe que Jesus a ama, dá valor a duas coisas. A primeira é o conselho. Porque Jesus deu a João uma maternidade, uma proteção, um cuidado. João não estava mais sozinho. Lembra o que Paulo falava sobre aquelas pessoas que estão condenadas por Deus? Elas estão sozinhas. Quem é por elas? Elas próprias. Já diz a parábola do rico e de Lázaro. Rico, você teve tudo o que você quis. Ninguém é mais por você, porque você não foi com ninguém quando estava vivo. Mas João agora não estava mais sozinho. João tinha alguém para lhe proteger, para interceder por ele, para cuidar. João tinha conselhos a ouvir agora. João, eu fui, mas a minha mãe vai ficar com você. Receba. A pessoa que sabe que Deus a ama, ela dá valor aos conselhos, às orientações. Aquele que sabe que Deus a ama, sabe ouvir. Por mais, irmãos, que às vezes a gente acha que está tão certo, em alguns momentos nós nos achamos tão convictos, que a gente reluta em admitir. O nosso cérebro já está aqui processando, né? Talvez, mas a gente não quer dar o braço a torcer. Mas aquele a quem Deus ama, sabe se abrir ao diálogo, sabe ouvir.
Pode ser que eu não dê valor agora ao que você está falando, mas pode ter certeza que a sua palavra não vai embora vazia. Aquilo que nós ouvimos aqui pode não fazer sentido agora, mas ela vai ser digerida aqui. Diz o Bozo que a palavra de Deus vai e volta, mas ela não volta vazia. Essa é a vida de quem sabe que Deus a ama. Por pior que seja a palavra, ela fica. Ela não volta vazia. E aquele que sabe que Deus a ama, dá muito valor, dá muita importância, dá o real sentido do conselho para falar. Maria, aqui está o teu filho. Você continua responsável por alguém. A sua vida não vai ser uma vida solta. Você não vai se entregar à fofoca, por exemplo. Você não vai ser aquela que vai colocar a cadeira na calçada e vai esperar a vida passar, vendo a vida dos outros. Tem alguém por quem você vai ser responsável. Você não vai abrir as suas redes sociais e postar o que você acha que dá na telha. Tem alguém pelo qual você é responsável. Porque muitas pessoas falam, o cristão tem que saber ouvir, mas falam os maiores absurdos. Diz um teólogo que eu tenho muita admiração, Luiz Saião, de que as maiores atrocidades do mundo são feitas por pessoas que estão certas. Jesus, através de João, nos mostra de que alguém que sabe que Deus a ama, sabe a responsabilidade que agora carrega. Eu não estou solto. Muitas pessoas falam sobre liberdade. Eu quero ter liberdade, quero ser livre. Mas quantas querem trazer para si a responsabilidade das suas escolhas? Eu quero ser livre para falar o que eu quiser, pois seja livre para assumir a responsabilidade por aquilo que falou. Aquele que sabe que Deus ama, sabe a responsabilidade do que sai da sua boca. Quantas pessoas usam o texto de que nós não podemos ser dados a palavras torpes apenas para palavras de baixo calão, para palavras de cunho sexual, e esquece de todas as outras, que por acharem que estão fazendo bem a Deus, trazem um inferno na vida das pessoas. Deus, através de João, nos traz responsabilidade. E o cristão dá valor a isso. Eu não vou ser mentiroso. Eu não vou ser desonesto. Eu não vou ser manipulador. Eu não vou querer mandar, alterar, interferir a vida dos outros apenas pelo meu prazer. Porque aquilo que vai sair da minha boca vai sair para alguém pelo qual eu sou responsável. Isso é igreja, irmãos. O ambiente das pessoas que, por saberem que Deus a ama, estão perto dele, perto das outras pessoas a quem Deus ama, sabem ouvir e sabem falar aquilo que Deus instituiu. Daniel, está aqui alguém que vai te proteger, alguém que vai te aconselhar, alguém que vai te guiar. Daniel, está alguém aqui que você vai proteger. Está alguém aqui que você vai ajudar. Está alguém que você vai guiar. Na cruz, nos últimos momentos da vida de Jesus, ele quis transmitir a importância deste hábito para os seus discípulos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Por qualquer que tenha sido a identidade jogada fora durante a semana na sua vida, uma ainda está de pé. Você é filho amado de Deus. E que a gente dê valor a saber ouvir e a saber falar. Nós não seremos rebeldes. Nós não seremos manipuladores. Nós seremos pessoas que vão olhar um no rosto do outro, encontrar alguém que pode nos ajudar e alguém a quem nós vamos ajudar. Alguém para nos proteger e alguém que vai nos proteger. Alguém pelo qual nós iremos orar e alguém que irá orar por nós. Alguém
que nós recebemos o serviço de edificar e alguém que vai nos ajudar a crescer. Alguém que eu vou incentivar nessa jornada e alguém que vai ser o motivo de eu continuar nessa caminhada, nessa corrida que tem como linha de chegada a eternidade, para sempre aos pés de Jesus. Não desse Jesus crucificado, o Jesus glorificado, o Jesus ressuscitado, o Jesus voltado em glória para nos levar para toda a eternidade. Essa é a esperança da igreja, essa é a identidade do cristão. Alguém amado por Deus. Disse aqui que João, mais de uma vez, se declarou aquele a quem Jesus amava. Em um dos momentos, foi exatamente em que Jesus provava este amor. Em que Jesus não apenas falava, olha, eu amo vocês, conte comigo, se precisar é só me chamar. Foi neste momento em que ele se deu. Em que Jesus, certo, aquele que foi tentado em tudo como a nós, mas em nenhuma tentação caiu, se deu por nós, que na primeira tentação a gente cai. Às vezes a gente pede para ser tentado, às vezes a gente vai atrás, em alguns momentos nossos pés correm para cairmos. Mesmo assim, Paulo, a estes cristãos de Roma, diz que ele se entregou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou nosso arrependimento para vir ao nosso encontro. Ele não esperou nós nos curarmos para estar perto de nós. Foi para nos curar que ele se entregou. Foi para nos tornar limpos que ele se deu. Neste momento, ele se entregou por cada um de nós. E nós, mais uma vez, vamos nos lembrar de que se toda a nossa identidade ruiu essa semana, já que nós celebramos a ceia ano passado, mas no domingo passado, uma e a principal identidade está sendo renovada essa noite. Se aquilo que a gente imaginava para 2026 já acabou em 2026, se aquilo que você projetava para o ano já foi por água abaixo na primeira semana, essa identidade, essa esperança, nada pode derrubar, nada pode afetar, nada pode alterar. Essa é a nossa identidade. Perdurará conosco, irá conosco todos os dias, até ela ser a nossa única. Até ela ser a nossa única identidade. Pessoas em comunhão plena com Deus. E é isso que nós vamos